pessoal, vamos lá para mais um desenho. Eu tinha prometido, né, não no vídeo de sábado, que eu ia refazer esse desenho mais uma vez, porque eu não gostei das cores. E eu tenho quase certeza que eu prometi no de quinta-feira passada que eu ia fazer no tempo dos lápis de cor hoje, mas esses do lápis de cor é para quinta-feira. Eu fiz, não tem uma confusão mental das coisas, não tem que era para lançar essa semana. Eu editei o de sábado primeiro e gravei o áudio do de quinta depois, então acabei confundindo um pouco as informações. Isso eu não estou confundindo agora. Eu, sinceramente, eu tenho que pegar o costume de rever os meus vídeos antes de fazer, não tem as coisas, não tem que eu tenho que planejar para a próxima semana, porque aí eu me confundo todinha. Mas eu resolvi. Eu disse que é parar com. Mas vocês já viram que não vai dar certo, não tem eu tentar realmente parar com isso, Eu utilizei o lápis de cor Rainbow da Atriz, os verdes com amarelo. Eu tenho cerca de 6 desses lápis, não tem Rainbow. Se eu não me engano, 5 são da Atriz e um é da BRW, ou são 2 que eu tenho da BRW, agora eu não lembro. Mas eu tenho vários desses da Rainbow e eles são muito bons para fazer rascunho. Tanto por eles serem jumbos, não tem que você pega e é um lápis grande, dá pra você segurar bem o lápis. Como também pelo fato de serem coloridos e serem várias cores, ou seja, o seu rascunho fica muito mais solto e não tem um traçado muito mais bonito visualmente. Então, assim, é muito satisfatório desenhar com ele e como o rascunho fica também é muito bonito. E também esse que eu peguei ia combinar perfeitamente com as cores do desenho, tanto pelo cabelo ser verde como também por causa das misturas que ia acontecer na pele e nas folhas. O lápis de cor vai sumir do desenho e realmente o rascunho basicamente mal dá pra ver. Só algumas áreas não tem do rosto que não tem, foi misturado cores mais transparentes, dá pra ver alguns rasgos, mas no geral mal dá pra ver. Em questão da pintura, bem, primeiramente que, digamos assim, que o cheiro atacou um pouco mais, agora meu escritório está empesteado com o cheiro do giz. Minha mãe, eu mostrei o resultado pra ela no final quando eu terminei de desenhar. Ela finalmente entendeu que o cheiro tava vindo do giz. Minha mãe achou que tinha alguém na vizinhança mexendo com óleo de carro. Pra vocês não terem noção do quão ruim é o cheiro. Porém, o cheiro diminuiu. Isso com certeza aconteceu. Comparada a quando eu abri, o cheiro está sendo levíssimo. É só não tem pintar com uma porta ou com a janela aberta, que aí o cheiro não dá tanta dor de cabeça. Mas eu vejo, gente, cheira. Diz para o Estela oleoso, cheira muito esse negócio. E não é um cheiro bom. A questão das cores, como eu tinha experimentado não utilizar marrom na versão anterior, eu decidi arriscar e colocar marrom nesse. E deu certo, a pele ficou boa. Ficou basicamente o tom que eu queria alcançar e não alcancei, não tem na versão passada, porque eu decidi que usar marrom não ia dar certo, ia ficar escuro demais. E no final, ficou claro demais no desenho anterior. Aí deu tudo certinho, ficou uma pele não tem amarronzada, não tem mais escura e amarelada como eu queria. Não tem na filmagem, não tem um pouco saturado demais. Isso aí eu admito, não tem na filmagem, fica parecendo que não deu bom. Mas depois que eu colocar o cabelo, não tem fazer a pintura das folhas e do fundo, vocês vão ver, não tem que o contraste no geral não tem não tem estabilizar, ficar ameno. Vai ficar combinando, vai combinar e a pele não vai mais realçar como se tivesse, não tem assim completamente saturado, não tem na potência 100 de quando você vai editar alguma coisa, um vídeo ou uma foto. Minha irmã acabou de abrir a porta e acabou de sair quando viu que eu tava gravando. Aí, a questão do cabelo. Eu basicamente usei as mesmas cores da versão anterior. Eu só mudei, assim, alguns tons. Eu resolvi utilizar
mais alguns tons e trocar outros. O vermelho que eu tinha usado para a sombra no anterior, eu mudei para um vermelho mais frio. Resolvi adicionar um azul e colocar um amarelo, não me ater apenas aos verdes, porque assim eu senti que colocou mais matizes no cabelo. Quando no outro, né, não ficou assim... Bom, ficou bom, só não ficou tão... com muitas nuances de verde como ficou essa nova versão. E por uma questão da composição, eu resolvi reutilizar a composição anterior do desenho original que eu estava refazendo. Só mudei no tem que das folhas rosas, eu tirei uma e adicionei mais uma folha das folhagens verdes, não tem que são aquelas folhas de bananeira. Adicionei mais uma. Aí decidi caprichar colocando mais tons, não tem, de folhas rosas e variar mais, não tenho os tons nas folhas de bananeira. Eu fiz bastante mistura com amarelo, verde e azul. Aí no fundo original não tem, é um azul acinzentado bem clarinho, então eu tentei mais ou menos fazer isso no fundo. Pegando tem o cinza e o azul mais claro que eu tinha e misturando eles no fundo. Eu não fiz uma mistura perfeita, e aí não ficava com alguns falhadinhos, algumas partes mais cinza, outras partes mais azul, como tinha ficado no fundo do original mesmo. Aqui eu vou ter que buscar, pegar algumas folhas finas e cortar do tamanho do meu sketchbook para colocar entre os desenhos, já que aqui quando eu fechar vai ficar manchando, um vai ficar manchando o outro, porque né, o pastel ele fica soltando pigmento. Esse outro aqui que eu tinha feito basicamente há uma semana ainda solta bastante pigmento. O primeiro que eu fiz, que também foi nesse sketchbook, ainda tá soltando pigmento também. E assim, eu vou ter que botar no meu plano, comprar, não tem um bloco de papel manteiga pra só colocar, não tem entre esses desenhos pra não ficar manchando meu sketchbook. Ah, né? No vídeo passado eu ia falar um pouco sobre frustração e no final só falei um pouquinho, né? Não, que era como eu tinha feito de muita má vontade os desenhos do que saiu no vídeo quinta-feira. E sinceramente eu estou me sentindo muito assim. Eu voltei a fazer meus exercícios, eu estou com meta para fazer eles 4 vezes na semana, independente do dia da semana. A minha meta é fazer eles 4 vezes na semana. E tanto esteira quanto bicicleta e os alongamentos. Só que eu estou me sentindo muito cansada, frustrada e sem muita convicção de que eu vou terminar de fazer alguma coisa que eu me propor a fazer no dia. E eu tenho quase absoluta certeza que isso é falta de sol. Eu tenho absoluta certeza que é falta de sol, gente. Faz um bom tempo que eu não paro pra tomar um sol. E toda vez que eu tenho tempo pra tomar um sol, quem disse que tá dando sol na minha casa? É assim, tá nublado, tá chovendo. E no momento que está dando sol, é o momento onde eu estou ocupada. Então eu só estou assim, ó, eu só preciso de um momento do meu dia onde esteja ensolarado e no momento hábil onde eu possa parar tudo que eu tô fazendo pra ir tomar um sol, ficar 30 minutos debaixo do sol pra ver se eu recupero um pouco mais da minha energia. E eu digo isso, não tem uma pessoa que realmente assim, toda vez que eu parava pra tomar um sol eu me revitalizava, assim, tome um solzinho se você ficou muito tempo, não tem dentro de casa, não tem debaixo do teto, que vai melhorar muito o seu dia, principalmente, né, se você passou realmente bastante tempo em época de frio. Eu aqui não tenho quando tá frio, eu fico numa preguiça e assim, mesmo que eu tenha muita vontade de fazer algo, eu não consigo fazer esse algo e eu sinto que eu não vou conseguir terminar se eu começar a fazer. Aí eu me frustro muito. Aí eu acabo tendo um pouco do ataque de ansiedade que eu normalmente tenho, sentindo que eu estou sendo inútil porque eu não estou conseguindo fazer algo que eu quero muito fazer. E tudo por causa de um sentimento, aí não tem um congelo, aí eu fico travada, e aí dá todos aqueles problemas de ansiedade no que acontece. Aí, né, nós ficamos dentro de uma bolha de frustração. Ai, eu não tenho muito tempo pra falar sobre isso, então eu vou caçar menos de anotar algumas coisas pra falar em outro vídeo futuro, especificamente sobre esse assunto. Porque, né, nesse vídeo aqui já deu o meu tempo. Falando no geral sobre o desenho,
Eu gostei bastante do resultado agora. Eu voltei pra categoria Margarida, porque eu tô muito no na vibe dessa categoria. E eu estou assim, muito destreinada de como colorir nos outros estilos. E eu acho que isso também me sabotou bastante na versão anterior. Então, por enquanto, né, o estilo Margarida vai ser um estilo muito recorrente aqui no canal. Antes no Tender eu consegui estudar para voltar a trazer os outros aqui no canal. E bem, agora eu estou catalogando todos os gizes que eu utilizei no desenho. E foram muitos, realmente muitos, foi quase a caixa inteira. Inclusive tem alguns que eu peguei e eu não utilizei. Mas eu tirei no Tem Depois um momento que eu não gravei porque eu achei que não era necessário. Então só vou citar aqui que eu peguei um papel higiênico, só mesmo uma folha, e fui limpando no Tem a ponta de todos os meus gizes. E finalmente terminamos a segunda versão, né? Vou mostrar aqui de novo a primeira que eu fiz semana passada. E aqui, com elas lado a lado, vai dar pra ver certinho a diferença. Sim, eu mudei o estilo, eu voltei pra esse daqui, já que eu estou muito na vibe desse estilo aqui. Porém, a questão não era o desenho em si. Talvez um pouco da composição, né? Porque eu resolvi mudar a composição e botar só essas folhinhas aqui. Aí eu resolvi fazer algo mais parecido com o original, que é esse daqui. Eu fiz o mais parecido possível na questão da composição. Adicionando mais uma folha de um lado, não tem tirando mais uma daqui. E mostrando mais do cabelo, né? A questão de contraste eu gostei mais. Aqui a pele pra mim ficou muito mais parecida. Aqui eu deixei ela muito claro. Eu pensei aqui não tem que colocar um marrom antes, não tem de fazer, não tem a mistura da pele. Só que eu não coloquei porque eu achei que ia ficar escuro demais. Aí depois quando eu terminei botei o cabelo, vi que ficou claro demais. Mesmo que o cabelo não tenha saído num tom legal, mas não tenha ficado tão claro por causa que perdeu, não tem um contraste com o fundo, assim o cabelo ficou mais escuro. Então eu coloquei aqui, né, o marrom aqui, e misturei, fiz a pele num tom, ficou muito escuro no primeiro momento, mas quando eu coloquei o cabelo, o tom ficou mais certinho com a pele, não tem aqui do desenho. Então aqui eu gostei mais pelas misturas das cores no geral. A composição também, claro, eu gosto mais do olho que eu fiz aqui, por motivos óbvios, pra mim ficou muito mais, não tem misturadinho, o tomzinho. E aqui no Tem eu perdi um pouco, acho que inclusive eu posso colocar um pouco mais. E talvez misturar um pouquinho com branco, tem que seja um lado que esteja limpo, porque senão mistura. Eu tenho que limpar no Tem todos os meus gizes pra guardar eles limpinhos. Pronto, agora sim o olho ficou melhor, né? Ainda hoje só mais um pouquinho do lilás, cadê? Só mais um pouquinho do lilás aqui, vai esfumar um pouquinho desse lado. Pronto, não vou mexer mais. Aqui o resultado final, aqui é a primeira versão que eu fiz do Refazendo, e né, questão de desenho não foi um incômodo, foi as cores mesmo e a composição. E aqui, né, ficou tudo mais bonitinho, eu fiz muito mais mistura, pra vocês terem noção de quantas coisas eu usei. Eu tenho uma caixa de 50, né? E aqui são as cores que eu não utilizei, e deve ter umas duas que eu catei daqui e eu não utilizei. Então, eu usei uns 35 giz, uns 37, por aí não tem pra fazer todas as misturas pra fazer esse desenho aqui. E dessa vez, para o rascunho, eu usei esse lápis de cor aqui, que é o Rainbow da Tris. Esse aqui é os verdes com amarelo. Assim, eu tô gostando muito, não tento usar esse daqui pra fazer rascunho por baixo, porque assim, né, é cor, vai acabar misturando com a tinta e vai sumindo. Aqui não tem, por exemplo, o rascunho nem mal dá pra ver, praticamente não dá pra ver aqui o rascunho. E muito provavelmente vocês vão me ver usando bastante ele. Bom, os outros que eu tenho 6 desse daqui. Não dessa cor, né? Das outras cores, mas dessa coleção eu tenho uns 6. E vou usar bastante pra fazer rascunhos. Aí, né? Com isso nós terminamos o vídeo.
E espero que vocês tenham gostado. O vídeo de quinta-feira será mexendo com lápis de cor, ou seja, vamos aprender a misturar lápis de cor. Eu mostraria a caixa de qual lápis de cor eu tô falando se eu já não tivesse jogado a caixa fora. Eu sou muito ansiosa, não tenho com relação a mexer no meu material novo e a preservar a caixa que eu não vou utilizar, né? Deu pra ver. Eu basicamente fiz um vídeo, não tem falando aleluia, por jogar a caixa no tem outro velho fora, que ela só tava aqui pra mostrar no vídeo mesmo. Então, né, joguei logo fora. Então, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até quinta-feira. Tchau!